Maximização de lucros. O que seria isso? Esse é um tema muito importante. Por que você é empresário, por que você é empresária, saem todos os dias das suas casas, cheio de ideias, cheio de vontade, cheio daquela situação de fazer e aplicar o empreendedorismo. Mas, na verdade, tudo roda com um único objetivo: lucro. E é por isso, então, que a gente tem que sempre trabalhar na questão de obter um lucro eficaz. Por isso que todas essas instruções que nós demos nos vídeos anteriores, cada uma delas é tão importante, uma não é mais do que a outra. Todas elas funcionam como um engajamento dentro de uma gestão administrativa, financeira principalmente, porque o único objetivo se resume diretamente no lucro, né? Por isso que cada ferramenta ela é importante, e aí é importante que você, empresário, entenda que precisamos ter ferramentas adequadas, um software adequado. Talvez você tenha aí um software que seja mais voltado exclusivamente para o seu negócio, ou seja, um programa que ele foi desenvolvido exclusivamente para o seu tipo de negócio. Isso é muito bacana, porque você consegue, então, maximizar tudo que tem na sua empresa, desde a parte da informação, desde a parte da elaboração, geração de planilha e, consequentemente, você tem uma agilidade melhor na cadeia de processo. Com isso, então, você tem aí ganho de tempo e, consequentemente, sempre adquirindo aí um pouquinho mais de tempo para aplicar a maximização dos lucros. O que seria a maximização dos lucros? O próprio nome já diz, você tem que sempre fazer a sua empresa dar o máximo de lucro possível. Mas como assim? Como é que eu consigo chegar nesse ideal? É aí que entra, então, a importância de você ter um financeiro que consiga estudar as planilhas, enxergar o que aquelas planilhas, o que aqueles números estão falando. Isso é muito importante, porque às vezes a gente tem a planilha ali na nossa mão, mas a gente não sabe para que caminho que eu vou adotar, o que esses números estão me mostrando. É por isso que é importantíssimo você ter dentro da sua empresa um financeiro que tenha essa visão de leitura dos números, porque não basta você ter um fluxo de caixa, não basta você ter um DRE, você tem que entender o que aqueles números estão te mostrando. Então, isso é muito importante, ter um profissional adequado na sua empresa. Não adianta você fazer uma economia e colocar ali um iniciante que ele não tem ainda essa experiência. Claro que ele acabou de se formar, ele tem conhecimento teórico, mas ele ainda não tem aquela desenvoltura para poder fazer a leitura desses números. Ele não vai conseguir enxergar se você tem necessidade de captar recurso, se você tem condições de reaplicar os seus recursos. É muito importante que você tenha essa pessoa. Para quê? Para fazer a leitura. Inclusive, essa pessoa, às vezes, eu vejo hoje muito empresário com medo de sentar na frente do gerente da sua conta corrente, do seu banco. A pessoa morre de medo porque acha que o gerente vai cortar a sua linha de crédito, o gerente vai cortar o seu limite de cheque especial. Muito pelo contrário, você tem que ter hoje um financeiro que incentive o seu gerente a acreditar no seu negócio. E às vezes, esse é o que é o X da questão. Se você mandar o seu estagiário conversar com o gerente do seu banco, ele não vai conseguir trazer esse recurso para você. Se você tiver alguém experiência que já sentou com vários gerentes, que já tem essa expertise, ele vai trazer muito mais recursos para a sua empresa. Por quê? Porque ele já sabe como conversar com o seu gerente. Ele não vai ficar amedrontado com o seu gerente, com medo de tirar uma linha de crédito sua. Não, muito pelo contrário. Ele vai lá brigar por você. Ele vai lá aumentar a sua linha de crédito, ele vai lá aumentar a sua TAC. Você sabe o que é TAC? Você vai pegar um dinheiro emprestado. Então tem lá a taxa de abertura de crédito. Quando você pede isso para o gerente, ele já manda o máximo, que ele sabe que você não vai calcular isso daí. Você não tem condições hoje de calcular a taxa de juros daquele empréstimo que você vai pegar. Então o gerente fala para você, vou te trazer aqui esse empréstimo onde você vai pagar 2%. E a hora que você vai calcular aquele empréstimo, ali através de uma calculadora financeira, né? Geralmente, pessoal, eu particularmente uso muito a HP12C, que ela é muito fiel nos cálculos. Então, ali você vai conseguir calcular os juros daquela simulação que o gerente te apresentou. E você vai ver que aquele juros está errado. Aí ele vai abrir o porquê daqueles juros mais elevados, porque dentro dessa linha de cálculo está embutido o TAC, que é a taxa de abertura de crédito. E geralmente ele coloca ali a taxa mais alta. Por quê? Porque ele vai ser beneficiado dentro da instituição que ele trabalha. Ele quer te vender e quer ter lucro maior para o negócio dele. Então, a partir desse momento que um financeiro consegue abrir e esmiuçar esses números, ele vai negociar com o seu gerente. Ele vai falar, olha,
por que você vai colocar aqui R$500 de um ataque, sendo que o outro banco onde eu tenho conta corrente me fez ataque por R$200? E aí então ele vai barganhar para você essa situação, mas tudo isso através de um financeiro. Por isso que nós então aconselhamos o BPO, como eu falei no primeiro vídeo nosso, que é nada mais que um consultor, um gestor financeiro, já com toda essa expertise, com valor muito mais econômico, porque ele não está full time na sua empresa, consequentemente não tem encargos sociais, muito mais barato, mas que vem com essa bagagem, trazendo tudo que ele tem de experiência para lhe beneficiar, a você empresário e empresária. E se você quer saber mais sobre gestão, consulte o nosso perfil aqui no Instagram, nas redes sociais, tem muitos vídeos interessantes que pode agregar muito para a sua empresa. Não deixe de assistir.